Então, pessoal, a gente está no horário. Larissa conseguiu acessar. A gente só não está te vendo ainda. Pedro, também não te vejo. Primeiro, né, boa tarde a todos e a todas. Só vai esperar todo mundo conseguir conectar e aparecer aqui. Peço que todos os participantes mantenham o microfone desabilitado e a câmera nesse momento. Podem interagir pelo chat. Ué, tivemos um... Só vamos resolver isso com a Larissa. Teve um probleminha de novo aqui. Travado. Tá chovendo aí, Karine? Tá chovendo muito o dia todo. Vou fechar aqui para resolver com a Larissa. Parece que ela saiu. Deve estar entrando de novo. Talvez caiu. É. Vamos ver. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Eu tô aqui, tô tentando ligar a webcam e ele tá travando bastante, mas tô tentando entrar pelo celular, vamos ver o que funciona melhor. Tá. Oba, acho. Deu certo. Tu nos ouve? Sim, ouve. Tá, travou um pouquinho a imagem para mim. Não sei se para todo mundo. Agora não te ouço. Para mim trava o áudio. O áudio nosso. Tô tentando abrir pelo telefone para ver se melhora. É. Tá. A gente dá mais uns minutinhos ainda só para tentar fechar isso para não ter problema de conexão durante a conversa. Bom ver tanta gente querida. Oi, Simone, Carmen, colegas que estão aqui. Oi, especial. Não sei se por enquanto, de repente, eu posso apresentando, Larissa, ou esperamos um pouquinho mais, só confirmar aí. O que tu acha? Não, acho que pode ir apresentando porque tá travado, então eu consigo acompanhar. E aí qualquer coisa eu só vou mudo de câmera. E eu fico aqui atento também ao telefone e a tudo mais. Pode ser? É. Então tá certo, gente. Boa tarde, boa noite já, né? É com muita alegria que eu cumprimento vocês. Bem-vindos e bem-vindas a essa conversa. Eu sou a professora Karine, do Colégio de Aplicação da URGS, sou professora de artes visuais lá e sou integrante do PRAPED, que é esse programa que se chama, né, Programa de Extensão Práticas Pedagógicas do Colégio de Aplicação em Diálogo, que ele surge da vontade de registrar um pouco do que a gente faz, das práticas, dos materiais, de colocar esses materiais em diálogo e também promover conversas, né, trocar com outros professores sobre temas que nos interessam, né, e temas que dizem respeito, então, diretamente à educação básica. A gente já tem um passinho, um passo do nosso projeto do que estava previsto, né, agora lançando o site, assim, então agradeço as bolsistas que trabalharam bastante, convido vocês a conhecerem. Lá a gente tem
um pouquinho da apresentação dos professores, do projeto, já tem alguns projetos que estão vinculados, e a ideia é a gente vincular outros, né, com esse diálogo, com a promoção desses diálogos e parcerias que ainda vão se estabelecendo. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença de todos, especialmente dos convidados que aceitaram, né, estar com a gente hoje, Pedro e a Renata, do Colégio de Aplicação João 23, de Juiz de Fora, a Larissa, que está aqui com a gente ainda, Larissa? Sim, coordenadora do Programa Educativo da Fundação Iberê Camargo. Então, muito obrigada mais uma vez pelo aceite de vocês para conversar hoje, né? O início desse ano, a gente tinha outros planos, né? Outras expectativas, outros planejamentos, atividades previstas, e a gente teve que ir de uma hora para outra recriar, rever esses planos, né? Adaptar, inventar outras formas, né? Outros tipos de atividades, considerando esse contexto que a gente está vivendo, né? Para seguir com o nosso trabalho, e são realidades diferentes, né? A Renata e o Pedro estão num colégio de aplicação, coordenando um programa de extensão que tem atividades desde em uma galeria dentro da escola, né, com edital, levando artista para a escola, pensando sobre isso, produzindo sobre isso, né, pesquisa também, e um programa educativo que tem encontro de formação docente, que recebe estudantes para visita mediada, que produz materiais educativos. Então, vocês, assim como a gente, né, professores e público em geral, se viram nesse contexto tendo que repensar suas ações, né, ou seu planejamento inicial. Então, convido, né, vocês para falar um pouquinho de que forma que vocês encontraram de seguir produzindo ou promovendo esse encontro entre arte e educação, esse debate nesse período, né? Queria que vocês relatassem um pouquinho das experiências de vocês enquanto docentes e dentro dos projetos que vocês trabalham. A gente vai fazer em forma de exposição primeiro, mas a gente vai conversando, então se surgir perguntas já podem ir registrando no chat, ou se surgir aqui atravessamentos, enfim, a gente vai dialogando, tá bem? Muito obrigada. Quem começa? Quem abre o microfone primeiro? Vai, Renata, vai. Pode começar, Renata. Bom, gente, boa noite. Eu queria muito agradecer pelo convite. Eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Gosto mais da Karine, da Simone, que eu fui conhecendo, né, aos poucos. Estou vendo a Carmen, que eu conheci agora no último concurso que teve aqui no colégio. Enfim, é muito bom a gente poder estar reunido para falar um pouquinho das nossas situações, porque acaba que a gente tem a oportunidade de pensar, né, também o que a gente está fazendo. Como a Karine disse, a gente trabalha no Colégio de Aplicação João 23, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente está com as atividades paralisadas e agora começando um movimento de retomar o contato com as crianças e com os adolescentes, né, e tentando encontrar um meio para fazer isso. No entanto, a gente tem o projeto de extensão, esse programa de extensão, Arte em Trânsito, e imediatamente quando houve a paralisação, coincidiu que a gente tinha duas ações acontecendo. A gente tinha uma exposição que estava montada na galeria há, 2 semanas, e uma seleção de bolsistas. Então a gente estava com 7 bolsistas novos começando naquele momento. E aí a gente ficou pensando como é que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai arrumar com essas pessoas, né? E a gente resolveu trabalhar e pensar um formato para o ambiente online e dar continuidade às atividades do programa no ambiente online, né? A gente já tinha uma atuação online, já tinha site, as redes sociais, sempre fomos muito presentes ali nesses lugares, mas a partir do momento que a gente só tinha isso virou uma ferramenta assim, fundamental e a gente precisava trabalhar de forma menos informal nesse espaço, né? E aí a gente fez, inicialmente, para o treinamento desses bolsistas, essa mobilização. Primeira coisa que a gente fez foi criar um cronograma de trabalho para esse ambiente online. O que a gente vai fazer? Então, a gente primeiro criou essa ação do diálogo sobre paisagem. Se você quiser colocar aí, Karine.
o nosso site, a gente tinha essa exposição online montada, essa exposição lá no presencial montada. O que a gente fez não foi fazer uma exposição online, o que a gente fez foi transpor alguns conceitos que estavam na exposição, né? Aí tem uma parte do que a gente fez. Esses conceitos que estavam na exposição vieram para o ambiente online. E aí isso acabou que essa adaptação de conteúdo ampliou o espectro de coisas que a gente tinha percebido sobre a própria exposição, né? Ela trata sobre um desenvolvimento de um trabalho de música e artes visuais feito no segundo ano do ensino fundamental, no ano passado. E aí, na medida em que a gente começou a adaptar os conteúdos que já estavam expostos, a gente primeiro teve que explorar um pouco mais a parte do referencial teórico das atividades, coisas que a gente pensava e produziu ali em conjunto, a gente teve que adaptar e aumentar isso para poder levar para o site, né? Outra coisa que foi muito legal foi a interação com o público, né? Porque de repente a gente alcançou um público muito maior de pessoas do que só ali dentro da galeria do colégio, né? Essa exposição, essa nova abordagem para essa exposição que teve lá no colégio, também possibilitou que a gente encontrasse outras formas de apresentar os conteúdos. Então, a gente teve essa galeria de fotos, a gente teve os vídeos, a gente teve um catálogo que foi colocado no final, isso tudo ficou circulando aí na rede, né? A gente teve uma live no encerramento, e aí fizemos um diálogo muito, muito bacana com professores de outras redes, de outros lugares, né? Eu acho que, assim, eu e o Pedro, a gente acaba concordando que a gente ampliou um pouco a nossa própria reflexão sobre o processo de criação da escola, enfim, dentro da escola, né, e do nosso próprio trabalho. E uma coisa que a gente tirou é que a gente precisava continuar fazendo algumas mobilizações, assim, enquanto a gente estivesse nesse período. Então, depois que terminou o diálogo sobre paisagem, a gente criou ali algumas outras ações. Por exemplo, falamos durante um tempo sobre a residência artística na escola. Se quiser mostrar, Karine. A gente tem um projeto de residência artística na escola, então a gente aproveitou para mostrar os artistas que estiveram conosco, conversar um pouco sobre a residência, foi muito bacana. Teve uma live, por conta disso eu fui convidada para falar na Unicamp, enfim, então a gente teve aí uma série de desdobramentos, né? E depois da residência, a gente já colocou no cronograma a postagem dos vídeos dos artistas que expuseram em 2019. Aí, se você quiser mostrar também. A gente tem uma galeria dentro da escola, e aí a gente fez essa sequência de postagens. Hoje, inclusive, está saindo a penúltima, né? E aí, acabou que essa situação ela levou a gente a criar uma organização, né? Eu falei muito isso com o Pedro, que a gente tem visto algumas pessoas falando de forma pejorativa dos professores blogueiros, né? Instagramers, mas, na verdade, dá muito trabalho, né? A gente adaptar um conhecimento que a gente tem e levar esse conhecimento para as redes sociais da forma como a gente tem levado, né? De forma séria, embasada, né? Mas, acima de tudo, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ver que a gente cria outras possibilidades de diálogo com as pessoas, né? E aí, por conta disso, a gente, no nosso cronograma, a sequência depois aí da galeria é um trabalho que o Pedro vai falar um pouco mais agora sobre ele. Só retomando um pouco diálogos, Renata, isso que você comentou, essa transposição que a gente fez do espaço físico do colégio para o espaço virtual nos trouxe uma série de problemas, né? E foram a partir desses problemas, tentando encontrar soluções para esses problemas, que vieram as alternativas. Então, igual a Renata disse, a gente tinha trabalhado com as crianças durante meses, né? Então, os conceitos dos autores que nos referenciavam já estavam claros ali, né? Agora, trazendo isso para o espaço virtual, a gente sentiu a necessidade, então, de ter que explorar isso com
o outro público que não acompanhou esse processo, né? Então, por isso, esse aprofundamento no referencial teórico, os vídeos, a live, e nos trouxe essa possibilidade que talvez até no futuro a gente, na medida do possível, mantenha, né, Renata? Porque eu acho que, além de atingir os alunos, atinge também a comunidade e os professores, né? Outros professores que também trabalham nessa mesma perspectiva. Acaba que a gente tem, todo mundo que trabalha dando aula sabe que dar aula dá muito trabalho, né? Então a gente acaba tendo um volume de atividades muito grande quando a gente está presencial. Mas sem sombra de dúvidas, esse trabalho tem sido um aprendizado muito grande e acaba possibilitando que a gente realmente pense em outras formas de chegar ao público que não só no trabalho que a gente já fazia, né? Isso que o Pedro está falando, ele é fundamental. Então, a gente tem pensado em outras estratégias para estar online, ainda que a gente volte para o sistema presencial, né? Quando der. E aí, falando desse outro projeto que nasceu, e nasceu nesse ambiente, e nessa situação em que nós nos encontramos, é um projeto novo que está agora vinculado ao programa Arte em Trânsito, que se chama Pontes Comunitárias, né? Então, esse projeto, ele nasce com o objetivo de aproximar os saberes artísticos que existem na comunidade, aproximar a comunidade do colégio, né? Então, de que maneira os artistas que estão ao entorno do colégio, que estão em Juiz de Fora, que estão na região, inclusive na zona rural, né? Os saberes populares, os artistas vinculados à cultura popular, música, artesanato, bordado, de que forma todos esses saberes eles podem contribuir com as atividades artísticas que acontecem no colégio. Então, a partir dessa ideia e a partir dessa perspectiva, nasceu então o Pontes Comunitárias, que o primeiro objetivo dele é formar uma plataforma vinculada ao site Arte em Trânsito, né, um catálogo desses artistas, onde é possível divulgar o tipo de trabalho que eles realizam, a história desse artista, né, falar um pouco sobre qual é a presença desse artista na comunidade, né, como ele aprendeu o seu ofício. Então, trazer vídeos com esses artistas falando, a obra, fotografias e um pequeno histórico. Então, a gente está criando essa plataforma, nós já temos aí, de maneira remota, né, já temos aí uns 5, 6 artistas que nós entramos em contato. Infelizmente, não é possível estar presencialmente, mas eles nos mandam vídeo, a gente conversa pelo WhatsApp. E aí, a partir dessas trocas, nós já estamos trabalhando em alguns materiais para criar essa plataforma que é totalmente online, divulgando o trabalho desses artistas populares, né? E aí a segunda ação do Pontes Comunitários, e essa vai ser no futuro, né, é tentar a aproximação desses artistas presencialmente no colégio, né? A partir de rodas de conversa, oficina, exposições, apresentações musicais, e fazer com que o espaço do colégio, que é um espaço público, seja efetivamente o espaço da comunidade também, né? Então, de repente, a gente tem ali a mãe de um aluno que faz algum trabalho artístico, trazer isso para o colégio, a gente acha que é extremamente significativo, né? Para que o aluno veja a mãe dele ou o pai enquanto um artista também ali dentro, né? Produzindo, e que essa integração seja cada vez maior, né? Só que, a princípio, o projeto nasceu como uma ferramenta online, né? Na criação desse catálogo de artistas. Então, a primeira postagem do primeiro artista, né? Que, aliás, é um casal, né, de artistas, que vai ser publicado em agosto, né? Já começa agora em agosto, com a publicação do vídeo, com a publicação da obra desses artistas que vão acontecer dentro do projeto Pontes Comunitárias. Pedro, só um complemento, que eu estava falando que esse trabalho, né, online, ele dá trabalho. Você vê, a gente está falando de uma coisa que vai sair só em agosto, e a gente já vem trabalhando nisso desde março, né, que nós estamos pensando essa proposta, e agora afunilou para realmente
levar ela adiante. E uma outra questão que o Pontes Comunitárias ele é fundamental é que, bom, a gente tem feito um colóquio e amostra cultural a cada 2 anos, né? O último foi em 2019, cresceu tanto a proposta que a gente não consegue mais fazer todo ano, né? Um desgaste muito grande, a questão burocrática, a questão do dinheiro, dá muito trabalho e tal, então a gente deu esse tempo para a gente poder se organizar melhor. E aí o próximo, de 2021, se ninguém mexer em nada, 2021 a proposta era que a gente fazer um evento todo pautado por questões de cultura popular. Então, o Pontes Comunitário ele já vem no sentido de criar um terreno dentro do projeto para a gente levar adiante a questão temática do evento no próximo ano, né? Então, é um momento importante. E aí acaba... Ele vem também numa perspectiva da educação popular, né? Entendendo que a educação ela não se dá apenas na escola. A educação se dá nas várias práticas sociais em que as pessoas se inserem no cotidiano. A escola é uma delas, né? Então, todos esses saberes artísticos que acontecem ao entorno da escola, eles são fundamentais para aquilo que acontece dentro da escola. Então, uma escola cada vez mais conectada com a comunidade, ela em si, ela se torna uma escola mais viva, né? E os conteúdos, aquilo que se ensina, se torna mais significativo para as crianças. Então, a proposta do Pontos Comunitários também vai muito nesse viés da educação popular, né? Só para a gente encerrar, a gente começou falando de uma proposta de exposição, de transposição de conteúdos de uma exposição para o ambiente online, mas agora, nesse momento, a gente está trabalhando para fazer uma exposição online em setembro, né? Depois que vier a postagem do Pontos Comunitários, a gente vai ter uma exposição online aí, no formato mesmo, já todo pensado para fazer esse trabalho. Então, o projeto ele não pode parar, né? A gente tem que ficar como um motor ali, dando esse movimento constante para esse contato com o público. Então, basicamente, a gente tem isso. Depois, na hora que começar a conversa, a gente troca mais ideias. Só mais um detalhe, Renata, rapidamente. É importante frisar que são propostas que, no início, a gente começou adaptando, né, por conta da nossa condição, e, de maneira alguma, a gente abre mão da educação que a gente acredita que ela é ali no tato, no presencial, né? A gente acredita muito nela. Só que, ao mesmo tempo, nós, de maneira alguma, descartamos as outras possibilidades que nós temos, né? Então, acredito que isso que está acontecendo conosco, no contexto do Arte em Trânsito, por exemplo, vai nos ajudar as outras propostas que vão vir no futuro, mesmo retomando as nossas atividades presenciais. Muito obrigada, Pedro e Renata. Passo a palavra para a Larissa, falar um pouquinho, depois a gente abre para a conversa. Não, eu não ouço a Larissa. Larissa, teu áudio. Não. Não ouvimos nada. Não. Desplugar de repente e plugar de novo. Enquanto ela vai e volta, eu vou colocar ali no chat os links do Arte em Trânsito, tá bom? Ótimo. Testamos. Sem áudio, Lari. E agora? Agora sim. Então vamos aproveitar para antes que tudo caia de novo. Bora. Bom, então agradeço, né, ao Praped, agradeço a Karine por estar aqui podendo
conversar com o Pedro, com a Renata, com todos vocês. Então, o trabalho na fundação, ele queria começar já apontando para um aspecto que ele é um trabalho muito colaborativo a partir do programa dentro do programa educativo, né? Então, todos os projetos que eu for falar aqui, eles foram desenvolvidos junto com um conjunto de educadores e foram pensados coletivamente. No início da pandemia, eu me vi, assim, como todo mundo, acho que, né, um pouco sem saber para onde ir, porque as nossas ações, elas são 100% eram 100% presenciais, e sendo uma instituição cultural, a gente não tem uma obrigatoriedade de oferecer determinadas práticas com um prazo fixo, né? Ou uma vez por semana, 2 vezes por semana, como acontece nas escolas. Então, Larissa, o teu áudio. Não te ouvimos. Não. A gente testou ontem, tudo funcionando. É uma luta. Mas pode ter a ver com a conexão também, porque não parou de chover 1 minuto aqui hoje. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Luta? Te ouvimos. Tá. Obrigada. Nada. Então, a gente começou a trabalhar com as ações educativas a partir de projetos, né? Pensando inicialmente projeto por projeto, porque a perspectiva da pandemia sempre foi, né, algo que vai ser 2 meses, mais 2 meses, então foi algo que foi se construindo. Então, o modo como a gente foi percebendo também como funcionavam determinadas ferramentas foi se alterando. Então, eu pensei em falar um pouquinho das quatro projetos que a gente desenvolveu até agora. Daí, Karine, se tu puder colocar eles. Já estou colocando. O primeiro, então, foi esse exercícios de quarentena, que a gente lançou, assim, acho que foi super rápido, assim, foi algo... Nossa, foi uma tentativa de refletir sobre o que estava acontecendo e numa perspectiva da pandemia como algo que poderia nos ensinar alguma coisa, né? Então foi até aquele momento em que todo mundo estava bem estarrecido e um pouco perdido, então a gente desenvolveu esses exercícios que foram voltados para crianças e para crianças, jovens e adultos, né? Mais até adultos do que crianças, que pudessem partir de coisas do cotidiano e pensar a arte como algo super que está relacionado com a vida, né? Observar na janela e ir e voltar na janela no mesmo dia, observando o que muda nessa paisagem, anotando o que mudou antes da pandemia, o que mudou depois, né? O número de pessoas que tem lá agora e o número de pessoas que teria antes. Então, foi uma composição de 9 exercícios e nesse momento foram atividades assim que a gente não tinha, não sei qual foi o retorno, né? O que aconteceu com as pessoas, quem fez, quem não fez, porque eram postagens online. Só que a gente percebeu que isso não era o suficiente, né? Porque eu não sabia o que acontecia, né? Ou se de fato aquilo estava sendo efetivo, se as pessoas estavam fazendo e o que isso estava despertando, que isso mudava na rotina das pessoas. E então, o grupo de mediadores criou um projeto chamado Residência Educativa e Artística de Si, que parte da proposta de uma residência de arte como qualquer outra, só que dentro de casa, né? Então, a gente abriu uma chamada, uma inscrição online. Então, são 2 pautas que foram feitas. As pessoas se inscreviam e a gente fez 3 semanas de encontros com temáticas diferentes semanais e com produções artísticas a partir de temas debatidos por semana. Então, foi muito legal porque teve em média de 200 pessoas inscritas do Brasil inteiro, e inclusive de fora, assim. E isso foi inclusive
algo que a gente teve que debater, né? Porque como propor uma ação online, porque agora o nosso público, ele pode ser qualquer um, né? Ele não vai ser, a pessoa não precisa estar em Porto Alegre para realizar essa prática. Então, a gente começou a pesquisar ferramentas ou que tipo de processo a gente pode aplicar para a própria inscrição que pode permitir que outras pessoas de outros lugares do Brasil ou pessoas que não têm conhecimento sobre o que é uma residência artística possam querer se inscrever. Então, foi um trabalho de escrita de texto coletiva, de prazo alargado de inscrição, prazo alargado de resposta. E por isso a gente começou a optar por formatos que tivessem um tempo de duração maior. A residência, como eu falei, ela durou 3 semanas, né? A gente se encontrou 3 vezes por semana, em cada semana, por 4 horas. Então foi super intenso. E na primeira semana, então, a gente trabalhou a questão das poéticas do corpo. Iniciando, a gente trocou poesias, os participantes escolheram poesias que gostavam e enviavam para o WhatsApp para outro participante inscrito através de um sorteio virtual. E tinham que produzir, a partir do recebimento dessa poesia, uma foto performance. Então, a gente conseguiu trabalhar também o que era uma foto performance, e nisso a gente ia se encontrando e conhecendo, né? E aí, essa fotografia da esquerda da Gabriela Matias, que é até uma mediadora da Fundação, e aí eu trouxe um pouquinho porque eu achei ela muito bonita, né? Na segunda semana, a gente trabalhou com poéticas do espaço, trabalhando a questão da casa e dos sons. Então, cada participante gravava o som da sua casa, poderia inventar um som, poderia gravar um som da rua, poderia gravar um interno. Então, a gente trabalhou muito com a criação de narrativas, né, a partir dessas linguagens múltiplas, como som, poesia, fotografia, foto performance. E aí, então, a pessoa podia criar uma imagem que representasse esse som recebido. Então, tinha uma coisa interessante também que a gente descobriu na residência, que foi que a princípio, ninguém revelava muito sobre o que enviou, né? A gente se encontrava na segunda para lançar a proposta, debater sobre a proposta, para ver se as pessoas realmente achavam que aquilo fazia sentido, enfim, falar sobre a questão do som, falar sobre a questão da escrita, da poesia. Na quarta-feira, a gente se encontrava para debater o que foi enviado, mas sem revelar muita coisa, assim, né? O que pensou, o que aquilo provocou, quais foram as movimentações que a pessoa teve. E na sexta-feira a gente apresentava o que a gente tinha feito. E na última semana a gente fez as poéticas da conjuntura, que a proposta era debater o contexto da pandemia, porque isso foi em maio. Então, a gente já tinha uma perspectiva de sair de uma pandemia em maio, não tinha aquela ilusão. Então, cada um levou uma notícia do que estava acontecendo, escolheu uma notícia. Na segunda-feira, a gente debateu sobre aquela notícia. E na sexta-feira, a gente fez uma montagem de cenário. Então, cada um apresentava uma fotografia que teria feito em casa, de um cenário, que seria esse cenário pós-pandêmico, assim. E foi algo muito legal, porque a gente também construiu uma rede muito forte entre os participantes, né? De ter um grupo de WhatsApp, de até hoje todo mundo compartilhar os seus projetos, né? Então a gente teve um afeto que se estabeleceu nesses encontros, porque eram encontros intensos, né? Pessoas que traziam seus relatos de vida, como estava sendo sua quarentena, tinha participante que tinha passado pela experiência de pegar o Covid, participantes que nunca tinham entrado em contato com qualquer instituição cultural ou com um projeto cultural de alguma instituição, e pôde, enfim, se aproximar, né, se aproximar da arte de uma maneira próxima, de uma maneira acessível. E foi então que eu acho que o nosso grande start aconteceu, que foi de pensar os ambientes virtuais como ambientes de afetações, assim, ambientes que tivessem momentos de encontro de qualidade, mas que não fossem distantes, né? Então, ter a câmera ligada era fundamental, ter uma preparação para aquele encontro com cada participante, todo mundo tinha todos os contatos dos participantes, tinha uma pessoa que ficava responsável por falar com fulano
outra para falar com ciclano, que era algo antes que funcionava de uma maneira muito mais verticalizada, né? Quando a gente estava em atividades presenciais. E quando a gente passou por esse ambiente virtual, a gente pôde, de alguma maneira, estender essa questão de pensar todos os processos como processos de se relacionar com as pessoas e de criar vínculos que quebrassem essa maneira fria que a tecnologia normalmente se apresenta. E aí isso se transportou para um projeto que a gente trabalhou em seguida, que é experimentações em escrita criativa, que eu vou falar por último. Mas aí eu queria falar um pouquinho sobre esse Memórias Docente. Vou da próxima página. E o anterior. Anterior. Desculpa. Aí. Isso, obrigada, Karine. Então, aí teve o terceiro projeto que a gente desenvolveu, que ainda está em andamento, se chama Memórias Docentes em Tempos de Pandemia, que foi um convite que a gente desenvolveu para os professores de todas as áreas do ensino e de todas as áreas e ensino fundamental, médio, superior e técnico, para nos enviarem cartas sobre as suas experiências da pandemia, movidas pela pergunta, né? O que professor ou professora você não gostaria de esquecer dessa quarentena? Então, né? O que para você, desculpa, o que para você, professor ou professora, você não gostaria de esquecer? E a gente recebeu 20 cartas no total, e foram cartas, assim, eu li e chorava muito, porque muito tocantes, assim, contando sobre essa relação da docência esse momento de intensificar esse planejamento de aula e de ter que aprender novas ferramentas, né, sobre saudade, cartas sobre os descasos com a educação, cartas do interior do Rio Grande do Norte até cartas aqui de Porto Alegre, né? Então foi, mesmo que tenham sido um número de 20 cartas, né, que a gente foram cartas de perspectivas muito diferentes, então de áreas do ensino muito diferentes também. E aí eu destaco essa frase da carta que a professora Gabriela escreveu: nossas aulas ganharam um novo nome, Encontro Online Contemporâneo, né? Eu achei isso muito legal porque ela fala de uma ironia, assim, e de um jeito, assim, desse olhar desconfiado sobre esse momento atual, mas, assim, eu preciso estar também, porque eu preciso estabelecer um vínculo com esses alunos, eu não posso perder o vínculo. Acho que vínculo seria uma palavra importante aqui, né, que eu queria trazer. Então, essas cartas vão para um livro que a gente vai publicar ali pelo dia 30. Então, quem quiser saber mais sobre, depois vai ser publicado como um livro digital nesse momento. E aí teve a participação da Débora Fischer, né, que é uma pessoa que também participa do Arteversa, que é um grupo de pesquisa que a Karine faz parte, que eu faço parte, que também fez a curadoria das cartas e teve um papel fundamental para a construção do projeto. O último projeto que a gente desenvolveu foi de experimentações em escrita criativa, que está completamente atrelado a essa experiência da residência, onde a gente convidou as pessoas, através de uma inscrição online, para fazer uma experimentação em escrita criativa, né? Não tinha uma promessa de você vai sair daqui formado em escrita criativa, vamos experimentar e escrever sobre o que está nos afetando nesse momento. Então, a gente pediu que as pessoas enviassem fotografias sobre 2 fotografias que tinham feito na quarentena, e a gente redistribuiu como um jogo de cartas mesmo entre os participantes, e fez um encontro online para falar sobre leitura de imagem, partindo da ideia que a leitura de imagem poderia nos ajudar a pensar narrativas, né? Então, a gente queria que essa oficina fosse muito mais intuitiva, mas também pensando em muitas pessoas que procuram, né, esse tipo de oficina, às vezes, como primeiro start, né, a gente queria trabalhar essa possibilidade de escrever a partir de um lugar que é o da invenção, da criação, e não o de um manual, né, e um jeito certo ou errado de escrever. Então, teve esse segundo momento, que foi o primeiro momento, mas segundo da oficina, foi de encontro virtual. E o último foi um sarau, no qual a gente ficou em torno de 2 horas, 2 horas e meia,
2 horas e meia com cada grupo, então a gente fez 4 turmas, para poder ter um número reduzido nos encontros e poder criar esse espaço de fala, esse espaço de acolhimento com cada participante. E aí eu trouxe um pouquinho de uma fotografia que essa participante, que estava do grupo dessa participante, e o que ela escreveu, né, uma parte da escrita dela, que é: sinto dobrar das esquinas os ipês amarelos floridos, os rios de beira de águas quentes e saudades. E nos nossos sarais era um encontro de pessoas que parecia muito assim, pessoas amigas se encontrando para conversar, né? Tinha aquele momento estranho de se estranhar, eu não sei o que está acontecendo, né? Um sarau online com esse monte de gente que eu não conheço, que eu nunca vi, que recebeu um trabalho meu, da minha casa, da minha filha, e ela não sabe quem eu sou. Mas que no final terminava, né, as pessoas pedindo os seus contatos e para poder continuar se encontrando e trocando sobre escrita e sobre as imagens. Eu não sei, a gente tem coisas que vêm para frente ainda, mas sinto que foi um momento, está sendo um momento de muita aprendizagem por todas essas questões, né, de como estabelecer vínculo, como pensar as ferramentas, e acho que é legal olhar para trás, assim, e perceber o que foi feito. Isso, Larissa, muito obrigada pelo teu relato também. Obrigada, Pedro. Obrigada, Renata. Muita coisa bacana já foi feita, né, nesse curto tempo, já foi revista, já foi reorganizada, mesmo que estava programado para acontecer dentro desse período, né, remotamente, várias coisas já foram reavaliadas, assim, né. Vocês falaram muito o Pedro e a Renata falaram assim no início de pensar essa transposição, né, a adaptação, e aí rever a necessidade de talvez ampliação. Na verdade, a ampliação vem junto, né, com tudo isso, assim, a ampliação do processo de reflexão dos profs sobre o que foi vivido, né, a ampliação, a Larissa fala, uma ampliação da proposta que vai para todos os públicos, né, eu não sei onde vai chegar, não sei em que público, em que lugar geográfico, né, que a Maíra até comenta no chat, ampliação do próprio trabalho, assim, de onde vai chegar esse trabalho, ampliação da reflexão da escola, do papel da escola, do papel do projeto educativo, do programa educativo do museu, né? Então, fiquei muito, muito com essa palavra, assim, a gente chegou nisso, na ampliação, rever a qualidade desses encontros, né? Eu acho que isso foi alguma coisa também que com o tempo a gente foi percebendo, assim, como organizar para que não fique essa coisa fria, então as pessoas entram para o encontro, câmera fechada, não sei nem quem entrou, nem se está bem, se não está, se está onde. Então, a Larissa falou da horizontalidade, né, dos processos de se relacionar, de rever isso, né, de trabalhar com isso, com cuidado, com afeto, com a manutenção de vínculo. Essa é uma palavra que a gente tem usado muito na escola, na ideia de como a gente faz para manter o vínculo, assim, propõe atividades, enfim, exercícios para manter o vínculo. Então, isso ficou meio que me passando. Eu tinha uma pergunta para vocês, né? Mas antes, deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat para a gente ver se temos perguntas, comentários. A Diane relata, né, os percursos de transposição, adaptação e ampliação. Acho que bem bacana a gente ir por esse caminho. Não sei se vocês têm perguntas, podem registrar no chat. Se alguém quiser também falar a sua pergunta, tá aberto nesse momento. Eu tinha uma pergunta inicial, né, que era, já vou comentando, enquanto ninguém ainda registrou aqui, que era se vocês acreditam que esse período faz repensar as práticas que o programa, tanto o programa educativo quanto o programa de extensão, já vinha desenvolvendo, né, já vinha planejando desenvolver. Me parece que vocês já responderam isso, assim, né, que esse momento, embora uma prática não substitui a outra, né, e a gente tem percebido outras possibilidades, eu acho, no espaço online, mas se vocês quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso. E tem outras perguntas também. Eu acho essa fala, né, de uma coisa não substituir a outra, ela é fundamental, e como também a gente aprende
fazendo, né? Eu acho que todas aquelas pessoas que querem se manter no antigo know-how, elas vão sofrer mais, né? Porque a gente vai precisar encontrar outros meios de fazer as coisas que a gente sabe fazer. Então, eu estou falando isso porque, na medida que você foi falando, me lembrou muito que a gente começou a conversar com o artista que vai iria expor no colégio, o primeiro artista a expor no colégio esse ano, e aí eu chamei ele para conversar, falei, vamos conversar, vamos começar a pensar a sua exposição, para na hora que voltar já está tudo organizado. E aí, quando a universidade aqui liberou o comitê que se formou em torno da questão do Covid, liberou falando que só voltaria, que a gente ficaria sem atividade presencial até 30 de agosto, eu imediatamente falei com um artista, olha, eu acho que a gente precisa pensar a sua exposição online. E ele imediatamente, então vamos fazer. E aí começa, aciona os bolsistas, vamos sentar todo mundo junto, vamos conversar. É um artista que quer participar do processo curatorial, que quer dialogar com a gente, que quer dar ideias, que quer escutar as nossas ideias. Então, assim, tem sido um processo. Hoje mesmo a gente teve reunião e eu falei isso. Eu também não sei montar exposição online, eu sei montar ali no prego, no martelo, né, pessoalmente. Então, a gente também está tendo que encontrar qual ferramenta, em qual formato a gente vai expor essas imagens. Como que a gente vai fazer para o público entender que há conceitos que vinculam determinadas imagens? Como que a gente vai interagir com o público a partir dessas imagens? Então, tudo isso está sendo um processo de pensamento e de aprendizado muito grande. Por isso que eu falo que quando as pessoas falam, o professor Instagram, o professor blogueirinho, está perdendo uma oportunidade de aprender um formato, né, que depois a gente pode voltar a dar as nossas aulas, a fazer as nossas atividades presencialmente, mas a gente ganha um conhecimento enorme fazendo esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante essa. Eu complementando e um pouco sobre a sua fala, Karine, eu acho que a gente vive uma época de soma, né? E nunca de subtração. Não é isso ou aquilo, né? As coisas vêm para agregar. Então, assim, não é por conta das iniciativas que nós temos a partir desse momento, desse contexto que nós estamos, que nós, de certa forma, nos desvinculamos das anteriores. E não é também pelo fato de que, se em um momento nós voltarmos às atividades anteriores, nós vamos nos desvincular dessas, né? Então, as coisas somam. Nós estamos, enquanto professores, enquanto alunos, em construção permanente, né? O próprio Paulo Freire sempre diz isso, né? Em processo de construção. Então, eu acho que tudo que acontece, e nós estamos vivenciando isso, faz parte dessa construção. Então, eu acho que manter posturas fixas, né, de ser isso ou ser aquilo, eu acho que talvez o grande problema, né? A gente precisa estar num espaço de busca, né? E aí, nessa busca de novas possibilidades, igual eu disse, a proposta de transposição e de adaptação da exposição Diálogo sobre Paisagem nos veio primeiro como problemáticas que nos apareceram em como, de fato, fazer com que as coisas acontecessem. E a partir daí começaram a aparecer soluções e soluções que a gente começou a ver que eram muito interessantes, né? Então, acho que é sempre importante pensar nessa perspectiva também. Tá bem, muito obrigada. A gente tem 2 perguntas até o momento no chat. Posso ler as 2 e daí a gente comenta sobre as 2? A gente não tem mais muito tempo, não sei se vocês querem... Eu leio aqui, pode ser? Ou vocês querem ler direto também? Não sei, posso ler? Então, uma pergunta da professora Caroline, que é nossa colega lá no CAP, professora de língua portuguesa e literatura. Esse período revelou a importância da comunidade, da escola para além da escola, e algumas ações e práticas pedagógicas já faziam isso, mas agora, mais do que nunca, percebemos isso. Minha pergunta, então, é essa: que ideia de escola vocês carregam nas práticas de vocês? E eu acho que tem a pergunta da Maíra, que também está conversando com isso, assim, né? De fato, a Maíra também é nossa colega lá do CAP, prof. de Geografia, escritora. A Maíra começa dizendo: de fato, é um desafio fazer aula
fazer arte, dar aula de arte durante o isolamento. As ferramentas digitais nos oferecem muitas possibilidades, sem dúvida. Mas como fazer para alcançar alunos que não acessam essas ferramentas digitais? Como permitir que trabalhos fantásticos cheguem até eles? Temos mais duas, mas a gente pode fazer por bloco. Já leio as outras e a gente vai conversando. Vamos por bloco, né? Então, vamos essas duas? Sim, essa última pergunta aí, eu acho que é a pergunta que está todo mundo se fazendo, assim, né? A gente não dorme pensando nisso, né? Essa semana a gente está começando a montar essa aproximação com as famílias, e inicialmente a gente não está fazendo em formato de atividades, assim, dentro do conteúdo, mas uma aproximação que tente entender como essas crianças estão, como esses adolescentes estão, como essas famílias estão se organizando, né? E eu penso que essa é a grande inquietação. Eu tenho lido muito para tentar pensar a possibilidade de abordagem com as crianças, principalmente, porque eu trabalho com as crianças, nesse formato. Mas, particularmente, eu não acho que essa coisa de EAD funcione com crianças. Assim, eu tenho visto algumas experiências de colegas que trabalham em rede particular, enfim, e que falam coisas assim que realmente a coisa está flopando, sabe? E a primeira pergunta sobre essa ideia de escola que a gente carrega, eu fico pensando que, na verdade, tem muito a ver com a nossa própria formação, os diálogos que a gente estabelece, né? As pessoas, às vezes, colocam essa ideia de escola como esse lugar, como o espaço físico, como os materiais que as pessoas têm. Na verdade, o contato, para mim, eu acho que é o mais importante de tudo, né? Então, não sei se eu respondo, mas é mais uma reflexão sobre o que ela está falando do que uma resposta propriamente dita. Mas acho que é isso mesmo, é trocar um pouco reflexões, né? Porque a gente não tem ainda, assim, respostas. Eu fazendo uma reflexão também, com relação a que a professora Caroline, né, disse, eu acho que esse momento, eu tenho ouvido muito dizer que esse momento vai nos ensinar a rever a escola, e muitas vezes esse discurso é muito no sentido, assim, de uma adaptação ao que se chama dessas novas tecnologias, né? E eu tenho pensado um pouco o contrário. Eu acho que esse momento vai nos fazer enxergar aquilo que nós tínhamos e muitas vezes não enxergávamos, que é justamente essa escola próxima da comunidade, esse contato do abraço, esse contato de olhar, de estar junto, de pegar na mão, né? Coisas que existiam no nosso cotidiano e que muitas vezes a escola, na sua dinâmica, que é corrida, olhando para os seus conteúdos, uma escola muitas vezes conteudistas, não dava valor para essas questões que são questões de aprendizagem também, esse viver junto, né? Eu imagino que esse momento está nos ensinando a dar valor àquela outra condição, né? E sem desperdiçar a oportunidade de também aprendermos com essas novas tecnologias. Então, acho que essa nova escola que vai se reinventando, e aí eu espero que seja assim, né? Eu tenho esperança nesse sentido, ela está ligada a essas duas pontes, né? A olhar para aquela escola próxima da comunidade, né? Aquela escola do pé no chão, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo também está conectada àquilo que os alunos nos trazem. Eles nos trazem essas questões dessas ferramentas, né? Agora, é claro que a preocupação com relação a esse tipo de acesso, e a gente estava até discutindo isso, né, Renata? E a gente está com várias reuniões no colégio com relação a isso, ela é fundamental, né? E não só o acesso à tecnologia, mas a qualidade do acesso e as condições sociais que os alunos se encontram nesse momento, né? A situação econômica, da família, do emprego, se há possibilidade de se pensar em questões mais conteudistas, vamos dizer assim, né? Então, é uma reflexão um pouco nesse sentido. As perguntas foram mais voltadas para a docência, né? Mas, Larissa, se puder compartilhar com a gente também, se quiser, né?
Teu áudio. A gente iniciou com um pouquinho de atraso. Tudo bem se a gente for até 7h05, 7h10? Tudo bem? Oi. Daí a gente consegue. Aí. Pois é, eu ia dizer que o meu lugar é um lugar um pouco do lado, né? Que eu tô em uma instituição cultural, né? Barra museu. Então, eu só posso falar, eu sou professora, mas não tô atuando em campo, né? Mas de uma perspectiva de que enxergo como opinião pessoal, né? E a base dos profissionais que me cercam e com quem eu discuto, que a gente está tendo diversas tentativas acerca de um ensino remoto, mas não consigo acreditar em um ensino remoto tal que a escola possa ser substituída de um ensino remoto quando esse ensino remoto não for disponível para todos da mesma maneira, né? E o Brasil sendo diverso como é, e a gente não tendo políticas públicas que realmente implementem ferramentas de auxílio para as famílias, e não é somente, né, a questão da criança ter uma tecnologia em casa, ou ter um computador e ter internet, né? Às vezes são questões muito mais graves, como questões de fome, que estão acontecendo aqui, né, em Porto Alegre. Então, eu acho que é muito difícil a gente querer que uma criança sente em casa com diversas situações de estrutura, assim, de saúde, que elas não têm, né, poder estar atentas, estudando e tudo mais. Muito obrigada, Larissa. A gente tem ainda algumas perguntas. Uma pergunta da Ruth, que também é nossa colega professora no CAP. Vocês veem a possibilidade de, talvez, né, imbricar as aulas formais, a educação formal, aulas no sentido da educação pluridimensional, pregado por Delors. Eu não conheço esse autor, Ruth, não sei se os participantes conhecem também. E nisso seria possível o uso das redes sociais, já que os alunos estão presentes nelas? Pergunta da Ruth, podemos fazer de 2 em 2? E aí temos uma pergunta da Diane, que também é integrante do Artversa. Queria saber um pouco mais sobre como têm sido as conversas entre os professores, coordenações e direções. De que maneira acontece? Quais os principais desafios dessa comunicação e para pensar em construir juntos novos replanejamentos? Acho que mais daí para o Pedro e para a Renata. Sobre a primeira pergunta, eu acho que está na mesma linha das outras coisas. A gente não pode afirmar nada com certeza. Eu penso que as pessoas têm acesso às redes sociais. Olha a participação especial. A gente tem acesso às redes sociais e tudo mais, mas nem todas as pessoas efetivamente sabem usar as redes sociais. Então, isso inclui aí as crianças e os adolescentes. Eu acho que, assim, em termos de idade, os adolescentes, a gente até conseguiria pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas as crianças, eu acho que é tudo tão difícil sabe, de levar com as crianças, porque o contato é fundamental, né? E aí a gente vê perder muita coisa. A pergunta que a Diane fez ali, a gente até tem brincado, né? Que tá com medo de ir na cozinha de noite, abrir a geladeira e ter um link de reunião. Porque é muita reunião que tem acontecido. Mas eu tenho achado, de uma certa forma, as coisas um pouco mais produtivas do que quando a gente está junto. Tem que planejar, tem que pensar em ações em conjunto. Vamos sentar todo mundo e vamos discutir essas ações e tal. Tem sido de uma forma mais produtiva. Por exemplo, no 6º ano onde eu trabalho, a gente teve uma reunião muito objetiva, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como cada um vai atuar, criou um documento do Google Drive, dali já começou todo mundo a colocar suas questões e tudo mais. Então, eu acho que tem, em alguns casos, tem funcionado um pouco melhor do que em outros, e que muitas pessoas também estão envolvidas. Mas eu acho que tem sido um contato muito aproximado. Agora, de um mês para cá, isso ficou muito mais intenso, né? Eu acho que tem sido um aprendizado, né? Esse trabalho entre professores, coordenação e escola, porque assim, eu trabalhei muitos anos com educação à distância, né?
antes de vir para o colégio. E uma das coisas que a educação, que é necessária na educação à distância é a autonomia de estudo, né? Por isso, muitas vezes, ela é indicada para a graduação e para a pós-graduação. A escola tem outros objetivos, né? Inclusive esses que eu disse, desse contato, né? Desse espaço, para além do conteúdo. E eu estou falando de educação à distância porque tem sido um aprendizado para o conjunto de professores, né? Porque uma das coisas que a gente aprende também é que a organização do tempo, ela tem que ser tal qual presencial. Então, eu trabalho desse horário até esse horário. Então, eu tenho percebido que as pessoas estão marcando reuniões e muitas reuniões coincidem de horário, né? Então, falta um planejamento um pouco maior para lidar com isso, e é natural, né? A gente está aprendendo a uma situação como essa, né? E é o que a Renata disse, em tom de brincadeira, é uma verdade, né? O WhatsApp, ele está aí para invadir os nossos horários que não deveriam ser horários de trabalho, né? Então, se a gente não respeitar o nosso próprio tempo e o nosso próprio horário de trabalho, de reunião, de estar disponível, logo estaremos às 24 horas. E isso é muito problemático, aí o trabalho não vai ser tão eficiente assim. Então é preciso aprender também nesse sentido, né? Eu acho que a gente ainda consegue um tempinho para mais duas perguntas, né? A Carmen, que é conhecida já da Renata, Carmen também colega do Artversa, professora da UERGS, pergunta: que movimentos metodológicos são observáveis com o andamento das aulas no modo quarentena, né, entre aspas? E temos uma pergunta para a Larissa. Larissa, mediante as cartas recebidas de diversas regiões do Brasil, você pode perceber uma influência da escrita a partir do local de experiência do sujeito? E qual a importância do local histórico do sujeito? Pode deixar a Larissa começar agora. Bom, as cartas, elas justamente foram escolhidas como metodologia para metodologia e fim, né, para essa conversa com os professores pela pessoalidade que elas têm. Então, todos os professores, a maioria dos professores, uns mais familiarizados com esse tipo de escrita e uns de uma maneira um pouco mais distante, né, que às vezes falam, por exemplo, no nós e no eu, então tem às vezes uma fuga desse sujeito, mas não tem como descolar, então, esse sujeito professor da carta, né, e isso foi fundamental para a gente poder entender, porque o objetivo era justamente escutar individualmente essas pessoas, né, fazer um exercício de dedicar atenção para esses relatos e encontrar algum lugar para que esses relatos produzam uma memória. Então, o objetivo do projeto era justamente criar uma memória a partir dos relatos docentes, para que a gente não esqueça, né, disso que está acontecendo. Mesmo que a partir de um recorte muito pequeno, né, que são 20 professores. E foi interessante de perceber que, como eles falavam, né, eles e elas falavam muito a partir de si, falavam também desse contexto, então falavam sobre, por exemplo, professores do ensino superior que conseguiam muito rapidamente comprar diversos equipamentos, microfone, cadeira ergométrica e aprender, fazer cursos que a universidade fornecia para poder melhorar as aulas online. Outros professores que estavam, como eu mencionei esse caso, né, de uma professora que está no interior do Rio Grande do Norte, utilizando a rádio para dar aulas de EJA, porque os alunos não têm internet, não têm celular, não estão familiarizados com a internet. E isso, quando a gente estava lendo, já estava imaginando, né, toda essa realidade, imaginando as cidades, procurando as cidades, porque foi super fundamental, assim, poder entender e se dedicar a entender esses contextos, né, de onde vêm essas falas. Eu acho interessante a pergunta do Henrique com relação ao local de experiência do sujeito, não só com relação à escrita, mas enquanto eu ouvi a Larissa na fala dela,
e ela falando ali sobre os exercícios de quarentena, né, as alterações na paisagem e essa busca de gravar a casa e os sons, eu fico imaginando a riqueza de detalhes quando isso vem de espaços diversos, né? Então, eu lembrei do diálogo sobre paisagem, porque o diálogo sobre paisagem, como eu sou professor de música, a Renata é de artes visuais, quando a gente fala desse diálogo, é sobre a paisagem sonora, os sons que compõem determinado ambiente, e a paisagem visual, né? E aí eu lembro que uma das interações que a gente fez foi justamente essa, dos sujeitos gravarem a paisagem sonora que estava ocorrendo e a paisagem visual também, que estava no seu cotidiano, as mudanças a partir da quarentena, porque a gente teve mudanças significativas nos sons, e foi interessante perceber a experiência de cada sujeito do seu local, né? Diferentes paisagens, tanto sonoras quanto visuais. E isso que nos possibilitou foi esse momento, que talvez na escola seria um pouco mais difícil, porque a paisagem sonora da escola, ela é comum ao espaço físico em que a gente está naquele momento, né? Vou pegar um gancho aí na fala do Pedro e acho que eu já respondo a Carmen, que perguntou sobre esses movimentos metodológicos que são observáveis com o andamento das aulas na quarentena. Eu fiquei pensando muito em como alcançar os alunos, como dialogar com os alunos, porque realmente não dá para a gente dar aula que a gente... Isso, por exemplo, diálogo sobre paisagem que a gente constrói pelo contato, por essa interação, isso realmente não dá. Mas aí eu fiquei me lembrando que, assim, tem um princípio que eu sigo, que eu dialogo muito com o Pedro nesse sentido, de fazer os alunos serem exploradores das coisas, né? Eles investigarem as coisas, até chegar nos resultados que a gente está ali, os caminhos, né, que a gente está ali colocando. E aí eu tenho usado, por exemplo, para essa proposta do 6º ano, e acredito que se for trabalhar com as crianças também vou trabalhar nessa mesma linha, eu tenho partido do princípio meio, assim, não é tão formal, mas todo mundo conhece essa autora, Carrie Smith, que é a do Destrua Esse Diário. Ela tem um livro, até busquei ele aqui, ela tem um livro, Como Ser um Explorador do Mundo, o seu museu portátil. Eu já usava esse livro como referência para as minhas aulas normalmente, mas agora ele tem sido uma coisa que eu tenho lido muito, assim, porque ele propõe algumas possibilidades de exploração do mundo que são possibilidades que a gente pode fazer com os nossos estudantes à distância e promover algum tipo de construção que vai muito na linha disso que a Larissa está falando ali, o que o museu está fazendo, que é um pouco o que a gente tem feito no nosso projeto com um público maior. Eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai, se a gente quiser trabalhar com arte de uma forma que não seja só fazer artístico, é um pouco nessa linha, porque a gente vê relatos de escolas particulares em que as pessoas... Recentemente, uma amiga minha veio para mim, meu sobrinho está tendo aula na escola, você precisa ver que bonitinha a aula de artes dele. O que eles estão fazendo na aula de artes? A professora mandou fazer um vitral lindo. Então, é aí que a gente vê que a coisa está descambando, né, para um fazer artístico. Só fazer, por tabela, tem que compor ali um caderno de atividade, então põe qualquer coisa. E eu acredito muito nesses movimentos exploratórios, que não são, na verdade, para produzir alguma coisa material, mas que são para produzir inquietações ali nas crianças e nos adolescentes e fazer com que eles revejam um pouco as posturas, reflitam sobre as suas realidades. Então, eu penso que é um pouco por aí, Carmen. A gente tem uma última pergunta do Rodolfo. Né? Depois da pandemia, a disciplina arte será mais valorizada e melhor vista no contexto educacional? Essa eu acho que a gente poderia ter um curso inteiro para discutir, a gente não sei se chegava, né, numa resposta, mas a pergunta é importante, eu quis mesmo assim registrar aqui. A gente está esgotando de tempo, não sei se vocês querem comentar ainda. Fechamos no tempo. É isso? Eu só tenho que agradecer. Então, só para a gente fechar, então, essa pergunta fica, né, para conversas futuras, assim, e muitas, imagino eu. E como fechamento, né, eu trago de novo a questão, a gente está vivendo um desafio, né, aprendizados diários, assim, em meio a esse desafio, e que esse desafio sirva para a gente ampliar, né, sejam os contatos, as visões, as reflexões, as parcerias,
né, nos colocando nesse lugar de aprendizado constante, de processo de construção, agora pegando as palavras do Pedro, né, de construção permanente, experimentando, considerando que tudo isso vem para somar e vem para agregar, né? Eu acho que a gente aprende com esse momento, óbvio, também desconfiando de muitas coisas, né, questionando muitas coisas, mas também aprendendo nesse momento. Estamos aqui aprendendo uma conversa online, né, que a gente também não imaginou fazer, mas que foi muito bacana. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, foi precioso ouvir as experiências que vocês têm desenvolvido nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram presentes com a gente. A gente pode fazer uma foto? Opa, eu que agradeço também, viu, Karine? Muito obrigado. Vou dar um print aqui. Tem lugar para 2 pessoas ainda. Pode falar, Larissa. Obrigada, Karine, Pedro e Renata e todo mundo que tá online também assistindo. Foi muito bom conversar com vocês. Ai, que bom. Valeu, pessoal. Alguém quer entrar para nossa foto? Chega aí, gente. Pode abrir a câmera. Pessoas. Vem cá, abre a câmera. Se quiser, óbvio, né? Registrando aqui, então. 1, 2, 3. Fechou. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem à vontade para ir saindo. Eu vou ficar aqui por último, para fechar a sala. Eu estou vendo ali os comentários. Ah, boa. Valeu, gente. Obrigada, hein? Foi um prazer.